Série Esperança na Crise Final, parte 29. A mensagem será proclamada com fé e coragem. O Senhor dá ao seu povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Assumindo a oposição um caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhes parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que sua conduta é correta. E, conquanto continuem as provações, são fortalecidos para suportá-las. A luta se torna mais intensa e acirrada, mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo. Seu testemunho é: não ousamos tentar alterações na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, dizendo ser essencial uma parte e outra não, com a finalidade de alcançar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo venceu os poderes da terra. Temeremos um mundo já vencido? Grande Conflito 609 e 610. Aproxima-se rápido o tempo em que os que preferem obedecer a Deus a obedecer ao homem serão levados a sentir a mão da opressão. Desonraremos, pois, a Deus, conservando-nos silenciosos enquanto seus santos mandamentos são pisados a pés? Testemunhos Seletos 2, página 323. Quando a tormenta da perseguição em realidade se desencadear sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Realizar-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos que se têm desviado do redil voltarão a seguir o grande pastor. Os filhos de Deus se reunirão e apresentarão ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, a luta pela supremacia cessará. Não haverá disputas quanto quem será considerado o maior. Assim, a verdade encontrará lugar na vida prática, e assim será respondida a oração de Cristo, proferida precisamente antes de sua humilhação e morte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. O amor de Cristo, o amor a nossos irmãos, testificará ante o mundo de que temos estado com Jesus e dele aprendido. Então a mensagem do terceiro anjo aumentará até chegar a ser o alto clamor, e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. Testemunhos, volume 6, página 401. Uma obra rápida e miraculosa. A grande obra de evangelização não terminará com menor manifestação do poder divino do que a que assinalou o seu princípio. As profecias que se cumpriram ao tempo do derramamento da chuva temporã no princípio do ministério evangélico voltarão a cumprir-se no tempo da chuva serôdia, ao final do referido ministério. Esses são os tempos do refrigério de que falou o apóstolo Pedro, quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera grandes prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse 13, 13. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus.
Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos ministérios têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda a parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo o mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Grande conflito, 611 e 612. Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar, e algumas delas a aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. Grande conflito 611. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente. A chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Grande conflito 611. Movia os sinceros um poder compulsivo, enquanto a manifestação do poder de Deus trazia temor e repreensão aos parentes e amigos incrédulos, de modo que não ousavam embaraçar os que sentiam a obra do Espírito de Deus sobre si, e tampouco tinham poder para o fazer. Primeiros Escritos 278. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Testemunhos para Ministros 300. Mercê das maravilhosas operações da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. A mensagem que tanta importância tem para os habitantes da terra será ouvida e compreendida. Os homens discernirão a verdade. A obra progredirá mais e mais, até que a terra inteira seja advertida. Então virá o fim. Testemunhos Seletos 3, 332. A luz que se derramou sobre os expectantes penetrou por toda a parte, e aqueles das igrejas que tinham alguma luz e não haviam ouvido e rejeitado as 3 mensagens, obedeceram à chamada e deixaram as igrejas decaídas. Primeiros Escritos 278. A última chamada foi levada aos pobres escravos, e os que eram piedosos entre eles derramaram seus cânticos de arrebatadora alegria ante a perspectiva de seu feliz libertamento. Seus senhores os não podiam impedir, o medo e o espanto os conservavam em silêncio. Grandes prodígios eram operados, doentes eram curados, e sinais e maravilhas seguiam aos crentes. Primeiros Escritos 278. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes, e como o tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Testemunhos Seletos 3, 308. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Grande conflito 612. O Senhor convidará homens a que deixem o arado e outras ocupações para fazerem soar a última advertência para as almas que perecem. De muitas maneiras hão de trabalhar para o Mestre. O grande instrutor despertará a inteligência desses obreiros e lhes fará ver em sua palavra coisas maravilhosas. Testemunhos Seletos 3, 369. Vi que Deus tem os seus agentes, mesmo entre os dominadores, e alguns deles se converterão ainda à verdade. Estão agora desempenhando a parte que Deus deseja que desempenhem.
Quando Satanás opera por meio de seus agentes, fazem-se propostas que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande mal. Os anjos bons operam nesses agentes de Deus para que se oponham a essas propostas com razões fortes, às quais não podem resistir os agentes de Satanás. Uns poucos dos agentes de Deus terão poder para derribar grande volume de males. Assim, a obra prosseguirá até que a terceira mensagem tenha realizado a sua obra. E por ocasião do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão oportunidade de receber a verdade e alguns deles se converterão e atravessarão com os santos o tempo de angústia. Testemunhos Seletos 1, página 74.